Oi, gente. O cenário da causa animal, vamos começar logo do começo, assim. Ele passa por um momento bem intenso e crítico, porque nós estamos alcançando muitas pessoas, muito mais pessoas. A comunicação feita através da internet nos propicia isso, né? Então a gente fala com muita gente e a comunicação tem sido bem truncada porque ela é muito rápida, ela precisa ser muito rápida. A gente não consegue se comunicar se ficar enrolando muito, né? Essa coisa rocambolesca, prolixa demais, ela não é funcional. Porque as pessoas têm mil coisas para fazer e nós estamos vivendo um momento crítico, não é no ativismo ou na causa animal, nós estamos vivendo um momento crítico no mundo, né? Um momento em que a política, a economia mundial está empolvorosa, para não dizer que está ruindo mesmo. Então é óbvio que a gente da causa animal vai sentir o reflexo dessa movimentação toda. Então nós falamos cada vez com mais pessoas e isso vai se tornando exponencial, né? Porque a gente fala com duas, mas cada duas fala com mais quatro, com mais duas, e assim vai se tornando muito grande a comunicação, muito ampla. E aí acontece que o mundo é muito diverso, né? As pessoas, as mentes, os sentimentos, os pensamentos. E também é muito diversa a forma com que o massacre animal acontece. Ele não acontece só num nível suave, ele também não acontece só no nível longínquo ou devagar, ele acontece em vários níveis, porque é uma mente de exploração coletiva que existe. Então, a abordagem, né, o modo como a gente fala para as pessoas a respeito de defesa dos direitos animais, ele vai variar o tempo todo. Não bastasse o fato de que nós também temos as nossas flutuações de personalidade, nem estamos falando de esquizofrenia, não estamos falando de patologias aqui, estamos falando do natural mesmo, daquilo que ocorre. Nós somos pessoas que passamos por várias flutuações, os nossos momentos mudam, o nosso jeito de encarar a vida e de resolver as questões em determinados momentos mudam. Tanto que eu ia vir para essa live com uma abordagem, ou melhor, com essa abordagem em um determinado tom, motivada por uma série de questões. E eu acabei vindo com outro tom, porque eu fui interpelada em dado momento por um colega da causa que defende um ponto de vista bem diferente do meu, com as razões que lhe são pertinentes também. E aí, de verdade, eu venho mais uma vez para a gente conversar e suscitar essas questões para um debate civilizado, porque parece que está acontecendo também, né? O que é ótimo, porque eu também tenho o prazer de lidar com gente extremamente cautelosa, cuidadosa com as palavras, inteligente também, isso é bem bom, não falamos só com peões ou com homens tarados que nos recomendam piroca para tudo, não, a gente também fala com gente inteligente, né, que consegue separar as questões, mesmo que piroca seja ótimo também, né? Mas que não seja solução para todos os nossos problemas e nem para todo mundo. Nem todo mundo acha que é uma solução e uma condição para se resolver a vida, né? Então, assim, aí eu gostaria de pedir para que as pessoas que tiverem acesso a essa conversa nossa aqui, seja de que posicionamento for, por favor, contribuam com o seu pensamento, o seu modo de ver. Estejam abertos para o caso de entenderem de uma outra forma, mudarem. Estejam abertos para acatar o posicionamento de um colega, caso esse realmente te convença. E estejam firmes e convictos para sustentar os seus posicionamentos enquanto vocês não concordarem com o que o outro está colocando, tá? Eu acho que isso vai nos ajudar aqui a encontrar, porque eu também estou à guisa de respostas. Eu que estou propondo essa conversa,
também estou aqui tentando procurar lógica, entendimento, percepções mais sutis. Eu também estou fazendo exatamente isso. Eu não vim aqui para trazer nenhuma afirmação inflexível. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho também uma inclinação muito grande para determinadas posturas. Por quê? Porque eu tenho um perfil específico. Eu sou uma mulher de 45 anos, com 2 filhos, separada, casada de novo, casada com um artista, sou artista, produzo conteúdos que precisam de intensa emoção. Eu pratico isso todos os dias, tenho uma linha de pensamento filosófico que vai bem de encontro com ensinamentos de um mestre chamado Buda. Então, assim, tem peculiaridades em mim que vão naturalmente me inclinar para determinados posicionamentos. O que não quer dizer que eu só considere como corretos posicionamentos similares aos meus. Eu acho que sim, viva a diversidade, estamos vivendo num tempo de diversidades, onde a diversidade é praticamente aclamada. Nós não estamos vivendo um momento onde você pode ser de cor diferente, de etnia diferente, de religião diferente, de crença diferente. Não, você não pode, você deve. Isso é muito legal, porque a gente deve assumir todas as nossas singularidades e trabalhá-las da maneira melhor que a gente encontrar para lutar por aquilo que a gente acredita. No caso, o que eu mais acredito é no direito que os animais têm de viver e de saírem, de se libertarem desse holocausto, dessa crueldade, desse massacre que lhes é imposto todos os dias, em todas as partes do mundo, por humanos. Pronto. Isso é o que eu creio. Tô até falando duro aqui, né? Porque tá muito, muito frio. Eu acredito nisso de verdade. Agora, disso até a gente chegar de fato na possibilidade da libertação desses inocentes, a gente tem um caminho que é tão longo que não dá para prescrutar se eu estarei viva para testemunhar de fato os avanços que eu almejo hoje com o meu trabalho, com a produção dos conteúdos que eu e minha família fazemos o tempo todo. Então, eu queria muito, muito que as pessoas se sentissem convidadas, se sentissem de verdade convidadas para colocar os seus pensamentos, entendendo que eu não consigo interagir nesse momento com essa conversa, porque a minha técnica aqui é péssima. Eu sempre troco a possibilidade de comprar um computador, um microfone, uma câmera e um celular que preste por alguns quilos de ração para cuidar dos nossos animais resgatados, para comprar uma estrutura para fazer um viveiro, para estudar, para viajar e tentar descobrir coisas, aprender mais. Então, eu fico assim, esse é o preço que a gente paga, são escolhas que fazemos, né? Mas vocês conversando aí, vocês se conhecem e um ajuda o outro, um acaba descobrindo coisas que não sabia, agrega mais conhecimento, agrega aproximação, experiência de abordagem, né? É falando oi e tchau ou como vai, que a gente vai descobrindo também as variadas formas de abordar. Agora, lógico, eu sou uma pessoa rocambolesca, eu sou essa pessoa prolixa e barroca que para falar uma coisa dá 1000 volteios, porque eu sou disso, assim, é o meu treinamento. Eu sou escritora desde muitos anos, eu sou artista da dança, a gente se expressa com uma certa languidez. Mas não tem problema, porque tá cheio de outras pessoas com outras propostas e a gente há de se afinar. O que é mais importante para colocar no topo dessa conversa é o que é que estamos discutindo aqui? Estamos discutindo a vida e morte, o sofrimento, a tortura e a libertação de seres que não podem estar aqui discutindo. Isso é o mais importante. Deixar claro que, independente de depois me chamarem de puta vagabunda, ordinária, que eu só falo merda, que eu tenho que morrer, ou que eu sou legal, ou que eu sou interessante, ou que eu sou qualquer coisa, o mais importante é deixar claro que o que nós estamos discutindo dentro do veganismo, dentro do ativismo abolicionista, em defesa dos direitos e libertação animal, é a causa em favor dos animais, da libertação animal. E
muito difícil. Por quê? Porque tudo vira jogo, tudo vira disputa. Ah, mas assim você afasta. Ah, mas não é assim que você atrai. Olha, a minha experiência e a minha percepção diz que a gente, de verdade, a gente pecou muito, a gente fez muita bobagem na vida, na evolução da sociedade, porque ficou tentando negociar e ser simpático o tempo todo com quem estava nos chantageando. Então esse papo assim, eu vejo uma falha muito grande, eu enxergo uma falha muito grande nas religiões. Porque para mim, ao meu ver, a religião deveria ser apenas um método eficaz para disciplinar as nossas mentes dentro de uma proposta de espiritualidade. Espiritualidade, aquela coisa de aceitar que existem coisas para além daquilo que os nossos pobres olhos podem ver. É isso que eu acho que para isso que deveria servir a religião. Mas na tentativa de arregimentar pessoas para enfiar nas crenças que essas religiões, qualquer uma que seja, sustentavam, o que é que elas fizeram de verdade? Elas acabaram soltando os laços dessa disciplina que seria a única utilidade de uma religião. Então assim, não tem problema, cada uma prega uma coisa, né? Uma diz que é só você chegar lá na porta do céu e se arrepender, pedir desculpa para São Pedro, pedir desculpa para São Paulo e Santo André e São não sei quem e falar, me arrependi, não era nada disso que eu queria, eu não queria, imagina, foi uma coisa que deu em mim, foi o diabo, eu não queria, me arrependo, e aí? Deu? Pode entrar, vai. E aí tem também a compadecida, mãe, que fala assim, deixa ele entrar, tadinho, ele não sabia, mas ele se arrependeu, ele matou, queimou, trucidou, arrancou os pedaços, mas se arrependeu, pense no perdão. E esses arquétipos foram ficando muito, muito fortes. Aí também tem o prêmio, né? Isso também as religiões conseguiram fazer. Uma pena, porque eu realmente acho que as religiões teriam um papel maravilhoso se tivessem sido menos gananciosas por seguidores. Se elas tivessem sido, de fato, representantes de uma disciplina ética, elas teriam alcançado muito bons resultados com as mentes humanas. Mas tem que premiar, porque senão o amiguinho não vem. Então você tem que dizer que ele vai ficar bonito, que ele vai ficar imortal, que ele vai ficar rico, que ele vai ser querido, que ele vai ser famoso, daí ele vem. Que é a história de prometerem terra onde corre leite e mel. Não, porque aí eu prometo, se você vier, você vai ganhar o paraíso, você vai ganhar o céu, o nirvana. E assim, a motivação inercial das pessoas é uma motivação muito fraca. Ela não vai longe, porque aí quando ele começa a falar, mas eu vou caminhar, vai que não tem, vou parar. E isso acontece dentro do nosso movimento que pretende libertar os animais. Eu acredito, eu não quero dizer que eu esteja certa ou que eu tenha o único posicionamento adequado, mas eu acredito de verdade que esse laço frouxo de ficar o tempo todo prometendo que a pessoa vai ficar boa, que ela vai ficar bonita, que ela vai ficar legal, o tempo todo, eu não acho que realmente funcione muito bem. E acho sim que esse é um elemento importante, o incentivo, a força, a parceria, o acolhimento. Tanto que a gente tem aí hoje no YouTube uma quantidade enorme de pessoas produzindo vídeos com alternativas, tanto para alimentação, quanto para o uso de cosméticos, tanto quanto para passeios e diversão, entretenimento, sem o uso da exploração animal. Nós temos muitas páginas, nós temos pessoas indicando a vitamina que falta, a festinha que falta, o passeio que falta, a comidinha, a receita para quem tem mais grana, para quem tem menos grana, para quem nem tem grana. A gente tem isso. O problema é que as pessoas que não querem realmente entender que os animais têm direito à vida, liberdade, integridade, dignidade e que nós somos responsáveis por essa mudança, elas resolveram agora usar um outro argumento. Elas resolveram pegar
todos os ativistas veganos, veja bem, eu não estou falando por mim, porque se eu quisesse falar por mim, se a questão fosse pessoal, individual, eu ia para o inbox e resolveria isso. Não seria justo eu falar publicamente a respeito de uma questão que não fosse coletiva. Mas eu percebo que esse é um argumento constante que se reforça a cada dia, porque nós nos intimidamos. Assim como aconteceu em toda a história de todas as questões onde envolve opressores e oprimidos. Em toda a história foi assim. Sempre é aquela coisa meio psicopata, né? Eu não queria te matar, mas você me provocou e agora eu preciso te matar. Agora eu vou ter que te enterrar vivo. Por quê? Ah, porque os meus sentimentos ficaram tão feridos e eu não queria isso. Ai, gente, olha só, a gente não tá no cinema, a gente tá de verdade. Todas aquelas imagens que a gente quer mostrar para que as pessoas entendam, para que as pessoas se aproximem da realidade sobre porcos com uma marca de sofrimento tão atroz que as pessoas nem querem olhar, frangos, galinhas, porcos, e uma imprensada também, uma chamada na chincha, a gente precisa fazer isso porque esse é o nosso papel. Nós somos ativistas, ativistas pressupõem ato, ação, entendeu? Se a gente não fizer nada, a gente não é ativista, entendeu? Que a gente precisa fazer, não é que a gente seja imune a tudo que acontece, inclusive do ponto de vista do desabafo, da indignação, a gente também não é. Tem horas que a gente fala porque nos cansa, nos esgota ficar o tempo todo sendo chantageados. Se você não me tratar bonitinho, eu vou comer o coelhinho. Eu vou comer vivo, vou arrancar as orelhas dele, eu vou enfiar uma agulha e tirar o olho dele. Porque você me tratou mal, você gritou comigo, você foi indelicado comigo. E aí assim, eu entendo, olha só, eu vou falar. Tem um colega meu, eu não vou citar nome porque eu não gosto de citar nome, tá? Mas é um colega meu bem legal, que a gente tem uma aproximação, uma relação de boa conversa, né? De boa interlocução. E ele defende um ponto de vista diferente do meu. E ele tá sempre tentando me convencer, falar, Nana, não é, isso não ajuda. E aí eu digo, mas olha só, se a minha abordagem não agrada, não tem problema, porque assim, eu posso recomendar a ti, e quer ver outra pessoa que eu posso recomendar, e essa eu recomendo assim, sem medo de ser feliz? O Oberon. O Oberon é é o ativista mais namastê que eu conheço, e ele pratica o que fala, ele não só recomenda para os outros e faz diferente. E ele faz um trabalho extraordinário, maravilhoso para quem precisa de suavidade. Agora, o problema é que as pessoas que me cobram suavidade são as mesmas que me recomendam pinto, porque acham que eu tô sem pinto, são as mesmas que xingam os outros, que atacam com grosseria, que fazem provocações horrorosas, sabe, que nos chamam de loucos. Então, assim, essas pessoas não contam, porque essas pessoas elas já estão mostrando que elas estão do outro lado. E é claro que também é legal para eles dizerem que estão do nosso lado, porque aí eles enfraquecem bem. Infiltrados são ótimos, porque isso não é coisa de cinema e de teoria de conspiração, não. Infiltrado é aquela pessoa que derruba o outro de dentro de casa. Se digamos que eu fosse uma infiltrada e hoje eu resolvesse falar mal do veganismo, o meu alcance seria bem legal, porque eu conseguiria destruir muitas coisas e colocar as minhas ideias egocêntricas com muito mais facilidade, porque eu estou dentro. E isso acontece demais. Então são aquilo que eu chamo de advogados do diabo, porque se você discorda do método de um colega que está lutando pela mesma coisa que você, qual seria a maneira adequada de fazer uma boa abordagem? Ou você entra na postagem dessa pessoa com toda a sua educação, com todo o seu discernimento e faz uma colocação plausível e
esteja disposto, inclusive, para ser contrariado e entrar num debate levando o negócio dentro de uma mínima civilidade, ou você chama o seu colega no particular e fala com ele determinadas coisas. Pessoas que entram nas postagens detonando e falando o diabo e tornando aquele ambiente completamente hostil e chamando as pessoas para a hostilidade. Desculpa, mas olha, se não é mal intencionado, é inábil. Se a pessoa não for mal intencionada, e eu realmente acho que seja, porque nós não estamos falando com gente ingênua, ser grosseiro, mal educado, não é exclusividade de peão, não é exclusividade de gente ignorante. Gente inteligente muitas vezes usa a inteligência para justificar a ignorância ou para promover a ignorância, e isso a gente precisa ter essa lucidez de entender. Então, se o colega discorda do ponto de vista do outro, tem essas duas possibilidades que são bem legais, e dentro delas cabem muitas, uma paleta infinita de possibilidades. Agora, se a pessoa entra com tudo, como se estivesse num joguinho, estivesse num jogo, eu preciso ganhar, eu vou até o fim ganhando, xingando essa pessoa, insistindo em acusá-la, em atacá-la, e defender ainda, dizer que você está sendo grosso, que você está sendo incauto na sua abordagem, mas defender fazendo aquilo que você está em tese combatendo, isso não faz nenhum sentido. E nós estamos aqui à guisa de lógica. Pelo menos da lógica a gente precisa gozar. Já que a gente não está desfrutando das sutilezas, que a gente não consegue entrar em acordo sobre as percepções mais sutis, então minimamente sobre lógica a gente precisa tentar encontrar alguma congruência. E é assim que eu vejo. Eu acho que esse pedido grosseiro e mal feito para que nós, ativistas, nos calemos, ele nem é uma novidade. Desde quando acontece isso? Desde sempre na história da humanidade. Não me parece que alguém que tenha entrado em defesa algum dia de alguma pessoa, de algum ser que tivesse sendo chicoteado, injustiçado de alguma maneira. Eu não gosto muito dessas palavras, verdade, justiça, não gosto muito, né? Que às vezes eu falo por falta de outra mais adequada, mas enfim. Eu nunca vi alguém que entrasse para defender, por exemplo, um escravo e que não apanhasse junto com ele. Nunca. E é sempre tentativa de nos intimidar. É sempre uma tentativa de nos fazer ficar envergonhada. Olha, eu vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes, mas é que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam de onde partem as nossas referências. Eu sofri abuso na infância dos 5 aos 11 anos. E o cara era amigo da minha família. Hoje eu resolvi tudo isso, tá? Hoje tá tudo muito bem resolvido, cada coisa no seu lugar, embora eu me reserve ao direito de ter mantido uma dor e uma mágoa que eu não quero nunca deixar de ter, porque é super importante a gente ter discernimento, porque o dia que eu não souber a diferença entre um monte de merda e o gramado da frente da minha casa, eu quero morrer. Eu gostaria muito de morrer, né? Porque senão, não, mas você não esquece. Não é que eu não esqueço, é que eu nunca quero misturar uma coisa com outra. Então, assim, eu resolvi tudo isso, mas olha, eu fui começar a resolver aos 22 anos de idade, quando eu contei para os meus pais o que aconteceu. E realmente posso dizer que resolvi essa questão, a ponto dela não virar a mola mestra da minha vida, aos 40. Quando eu escrevi um livro intitulado A Menina, que era a visão de uma mulher atemporal que começa na infância e que está até os dias de hoje. Esse livro não foi publicado, mas eu tenho o PDF dele, se alguém quiser ler, eu envio com muito prazer, tá? Se chama A Menina. É prosa poética, é lírico, então não esperem uma abordagem jornalística dele, que não é isso. Mas enfim, eu fui abusada dos 5 aos 11 anos de idade por um amigo da família. E esse cara usava uma estratégia que perdura até os dias de hoje. Ele dizia pra mim que se eu contasse para os meus pais, ninguém ia acreditar em mim, eles iam me chamar de louca,
eu era só uma louca e que eu precisava daquilo, que aquilo era bom para mim. Era isso que ele dizia. Que eu estava errada ao chorar e ao gritar. E ele só parou o dia que eu dei-lhe uma mordida, que por pouco não arrancou aquele pedaço da carne nojenta dele. Eu estava com a minha irmãzinha pequenininha nos braços, eu já tinha 11 anos e ele veio e apertou meu peito. E aí eu fiquei tão furiosa e eu já estava tão cansada daquilo, que eu pensei, dane-se. Sabe o que me fazia acreditar nele? Quando ele dizia pra mim que se eu contasse, se eu gritasse, se eu falasse alto, se eu reclamasse, se eu xingasse, eu ia me ferrar. Porque os meus pais iam me odiar. Sabe o que me fez acreditar nisso? Os meus pais o tempo todo dizendo que eu tinha que ser uma boa menina. E que eu tinha que cumprimentá-lo com um beijo quando ele chegava com aquelas bonecas nojentas pra me dar. E aqueles vestidos nojentos pra me dar. E eu subia num abacateiro, numa goiabeira, eu subia na cerca, eu cuspia nele, eu gritava, eu xingava e eu apanhava do meu pai, da minha mãe. Entendem isso? Isso é só para demonstrar o quanto sempre vão tentar intimidar a gente quando a gente gritar. Sempre. Sempre vão dizer que a gente está precisando de piroca, que a gente está precisando mesmo é de um bom macho, ou então que a gente... E a gente, eu não estou falando de mim, eu estou falando de um monte. Eu estou falando inclusive de homens, porque os homens também não escapam desses dementes. Meu marido já foi xingado pra caramba, porque uma vez xingaram ele porque eu fui pra Paulista e eu tava participando de um ato da bandeja, que era aquele ato onde a gente fica nu, coberto de sangue, exatamente como as porcas e as vacas e os peixes ficam dentro da bandeja. E era um protesto no Dia das Mães e os meus filhos estavam presentes, meu filho estava no megafone, minha filha estava distribuindo panfleto, meu marido estava lá ajudando a conscientizar e registrando. E eu contei isso, e aí apareceram vários machos e vários homens e várias pessoas dizendo que eu era uma vergonha para os meus filhos, porque eu não passava de uma puta e meu marido devia ser um broxa para me deixar fazer isso. E aí, assim, gente, olha só, eu só estou falando de mim porque eu posso assinar por mim mesma, mas essa experiência não é exclusiva minha. Essa experiência é de muitas outras pessoas, de muitos outros ativistas. Agora me respondam, acham mesmo que nós vamos aliviar a nossa pressão porque nós vamos nos sentir envergonhadas diante disso? Eu tenho vergonha alheia. Eu tenho vergonha de quem ainda usa esses argumentos para nos intimidar. Gritar por nós foi horrível. Todas as mulheres que tiveram que lutar pelos seus direitos amargaram e continuam amargando uma pressão de intimidação, que continua falando que a gente não pode reclamar. Calar a boca é uma estratégia muito antiga. Serviu para os escravos negros, serviu e serve, continua servindo para os escravos negros, para as mulheres e vai servir e continuar servindo para os animais também. A diferença é que agora tem uma separação muito grande de espécie. Enquanto a gente está lutando por outro humano, ainda tem alguma empatia. E quando a gente começa a lutar por peixe? Imagina o que a gente vai aguentar. Imagina a gente lutando por vaca, por galinha, por coelho, por chinchilas, por raposas, passarinhos. Imagina, porcos, porcas. E assim, é nessa hora que eu sinto um dilema. Não é porque eu não esteja disposta a atenuar, é porque eu queria acreditar de verdade que essa atenuação ia valer alguma coisa. E eu não consigo acreditar nisso. Eu queria muito acreditar nisso, mas a pressão que vem, sempre vem de gente escrota. De gente que de alguma maneira promove o massacre animal. Essa intimidação dificilmente vem de alguém, como veio hoje do meu colega, que de certa forma me fez parar para pensar. É diferente, isso é uma exceção, não vem da maioria. A maioria que chega para dizer que nós somos furiosos é gente escrota, que vem falar, que vem xingar a gente, que vem nos atacar, que vem tentar nos intimidar. Então, aí eu sempre me remeto, eu sempre fico remetida à memória do meu abusador, do cara que me abusou. A minha referência é essa. É claro que existem 1000 outras situações onde isso acontece e que poderiam ser perfeitamente encaixadas nesse discurso que eu estou fazendo aqui agora.
Mas essa memória é a mais forte para mim. É o melhor referencial que eu tenho para poder usar em defesa da minha expressão dentro da luta da causa abolicionista que defende os direitos animais. Uma outra questão é que é uma disputa entre quem é fofinho, quem é legal, quem não é legal. É esse binarismo que as pessoas que combatem são as mesmas que instituem. E a pergunta que não quer calar: onde ficam as vacas nessa história? As vacas eu falo como representante dos animais, mas onde ficam? Onde ficam os bichos? Então é uma chantagem? As pessoas que estão de fora, elas estão de fora como no papel de sequestradores? Então elas sequestram o animal, como quem sequestraria uma criança, bota uma arma na cabeça do animal e diz: se você não me tratar bonitinho, direitinho e me der apoio, eu vou estourar os miolos dele? É isso? Então, tá bom. Então que seja. Já que é isso, já entendemos. Ah, mas eles fazem isso sem saber. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu entendo. Ok. Agora me diga o seguinte: por que não vai atrás dos outros veganos, dos outros ativistas que fazem um trabalho super legal? Que são fofos. E tá cheio. Tem um monte de ativistas pacifistas. Está lotado de ativistas que também, olha, eu conheço pelo menos uns, sei lá, 20 que eu poderia citar. Eu não gosto de falar nomes, mas eu conheço uma, por exemplo, que é uma pessoa extraordinária, que recolhe animais, que dá sopa embaixo da ponte para mendigo, que sai no frio com sopa para alimentar mendigo, que está presente em tudo que é feira vegana lá, levando o nhoquezinho dela lá. E ela é assim. Por que não procura ela? Por que então tem que não? Mas enquanto sobrar um ativista gritando, eu vou matar os animais, eu vou continuar falando que os veganos são todos uns bruxos, uns monstros, uns furiosos? Isso é injusto. Tem mais um detalhe que eu posso citar. Eu não sou uma ativista que só grita. Eu grito também. E grito mesmo. Por todas essas razões que eu acabei de falar. Eu grito com convicção. Eu não grito aleatoriamente. Eu não grito como uma destrambelhada. Eu não sou histérica. Eu grito porque eu quero gritar mesmo. É uma escolha minha. É uma escolha consciente. Não é aleatório. Eu sou diretora de teatro. E eu falava isso. Olha, quando é consciente, só faça valer. E pronto, a escolha dentro da sua interpretação ou do uso de alguma peça no palco. E eu penso assim dentro da vida e no ativismo também. Se a escolha é consciente, ela tá ok. E aí cada um faz o seu. Mas, além de gritar com a firmeza que grito, sempre remetida a essa memória que eu tenho de que os abusadores não largam o osso calminhos e entregam e falam: não, você me convenceu. Os abusadores sempre vão tentar continuar perpetuando o abuso e intimidando o outro. Eu faço outras coisas. Eu faço isso aqui, por exemplo, ó. Eu faço isso aqui, por exemplo. São 13 musiquinhas falando de uma maneira bem fofinha a respeito do massacre animal. 13. Fora essas 13, tem mais 20 que eu não consegui gravar ainda por falta de grana. Mas eu faço isso aqui também. Então não conta? Isso não conta? Todos os textos que eu escrevo para criança, não conta? E os que eu escrevo para adulto com delicadeza, não conta? As palestras que eu faço numa porção de lugares em prol da defesa animal, não conta? As palestras que eu faço nas escolas, por exemplo, não conta? As árvores que eu desenho com gaia embaixo, um monte de coelhinho pulando, para que as pessoas se sintam acolhidas e aproximadas, não conta? Minha filha, que eu educo para ser ativista, para ser corajosa, para ter força e para ser doce, que nasceu doce mesmo que eu não quisesse, e que agora está fazendo comida vegana para vender para as pessoas, não conta? E o meu filho, bochechudo, fofinho, que fica lá na beira do fogão fazendo recheio de pastel, tirando foto, não conta também? A bandeirinha vegana, que além de tudo eu resolvi que vou colocar a carinha dos bichos para que eles se apropriem dela, porque não foram mencionados, não conta? Os 30 animais, os mais de 50 animais que eu resgatei e os 30 que vivem aqui e que dormem junto comigo, aquele frango que eu saio na chuva para catar ele, colocar ele para dormir bonitinho junto com as cachorras ontem porque estava muito frio, não conta? E aí vai me chamar de louca, histérica, burra e falta de piroca?
porque eu falo firme na hora que eu acho que eu preciso falar firme? Eu gostaria então de encerrar essa nossa conversa com um pedido. Esse pedido, provavelmente, ele vai ficar dentro do YouTube, né? Que depois que esse vídeo sai daqui, ele fica na minha página, disponível no meu perfil do Facebook. Depois ele vai pro Vegana é a Mãe, porque eu coloco ele na página Vegana é a Mãe. E depois ele vai para o YouTube, num canal chamado Comandante Pesquisa, porque o Animadruga coloca esses vídeos lá. Então, eu vou fazer este pedido. Para vocês que continuam fazendo uso dos animais, explorando e que não querem ver imagem nenhuma postada, que continuam fazendo uso da exploração e que nos xingam de louca para baixo, de piroqueira em falta, ou de destrambelhada, histérica, paranoica, seja lá o que for. Para vocês que pensam assim, respondam para mim, o que faria com que vocês mudassem de ideia? Se vocês se posicionarem de uma maneira bem inteligente ou de acordo, coerente com aquilo que vocês pedem, eu me disponho profundamente a não apenas mudar a minha abordagem, como a me render de verdade para o que vocês me disserem. Porque já que vocês gostam tanto dessa coisa de subjugar, é tão importante para vocês esse negócio de subjugar o outro, o jogo, o ganhar, o vencer, o eu sou melhor, fui eu que dei a última palavra, já que é tão importante, eu proponho isso para vocês. Porque eu sei que para os youtubers por aí é gostoso, eles gostam de desafios, é que isso daqui não é uma brincadeira. Nós estamos falando de vida e morte, de inocentes que não têm como se defender. Eles precisam contar com várias pessoas porque o mundo é diverso. Mas mesmo assim, ok, eu aceito isso porque eu não sou uma pessoa inflexível. E nem poderia, porque eu sou bailarina de muitas danças. Então, bailarinos inflexíveis não dançam, né? Eu não danço só balé, não. Eu danço flamenco, eu danço contemporâneo, eu danço tango, adoro tango. E artista que sou, o pincel precisa ser flexível para chegar onde precisa chegar, para a gente conseguir pintar o que precisa pintar, já que eu sou pintora também. Então tá bom, gente. Façam isso. Mandem as suas sugestões. O que vocês gostariam, além do que já existe, né? Porque não dá para pedir o que já tem, né? Além do que já existe, qual é o preço? Eu só quero saber. Qual é o preço para a gente poder continuar defendendo os animais sem se sentir intimidada como nós nos sentimos pelos nossos abusadores? Como eu me senti por aquele abusador que disse que se eu não ficasse quietinha ele me machucava mais. Como é? E que ninguém ia acreditar em mim porque era só ele dizer que eu era louca que todo mundo acreditava. Como é que a gente faz? Digam pra gente, mandem sugestões. Os veganos furiosos, eles estão furiosos com determinadas razões. Se vocês tirarem essas razões, isso daí ajuda muito. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre uma abordagem que eu recebi de uma pessoa, antes de encerrar, dizendo assim, um dia eu posso muito bem comer igual você. Não se trata de comida, mas ela entendeu assim, e eu compreendi que esse era o alcance dela. Mas quando eu chegar lá, eu não quero tratar as pessoas de uma maneira grosseira e tudo mais. Então eu queria fazer uma sugestão para você que ainda come o cadáver dos animais inocentes, que ainda não se sente preparado para parar de usar sua maquiagem testada nos olhos dos coelhos, sua jaqueta, sua bota, que não ainda não se sente preparado e com força para procurar todas aquelas maravilhosas receitas no YouTube e preparar comida sem crueldade. Para você que ainda está assim, mas que acha que um dia quer experimentar a sensação de cumprir a sua obrigação diante dos seres sencientes e libertá-los, faz assim. Pare de comer animais. Pare de comer o cadáver dos bichos. Pare de visitar os lugares onde eles são expostos como escravos e sofrem. Pare de trucidar e financiar esse massacre que eles vivem. Aí, se você puder, comece a estudar e se dedicar, dar um pulinho nos matadouros, como eu faço, como os ativistas fazem,
E olhar para tudo isso para poder informar. Comece a informar as pessoas. E quando você estiver sabendo de todos os bastidores e vir bastante dessas informações na sua frente e estiver bem amparada por tudo isso, lembre de mim e pense: eu não quero ser igual a Nana e eu quero ser melhor. Eu quero fazer uma abordagem mais adequada, eu quero ser mais doce do que ela era, eu quero ajudar as pessoas de uma maneira, as pessoas a se tornarem libertadores de animais de uma maneira muito melhor. E seja. Porque eu vou ficar extremamente feliz e tenho certeza que você também. Tá? Então, estamos aí. Quem não enverga, quebra. Eu não tô aqui para defender um jogo. Isso não é um jogo. São bilhões de vidas massacradas todos os dias, todos os minutos. Tá? Beijo, gente. Muito obrigada.